E pode ir se apresentando aí, Então, convidar eu o sou a pessoal. Sandra, do Armazém Fruto da Terra, aqui em Budas Artes. E moramos aqui há 33 anos. A gente produz tudo que a gente leva, né, para expor na feira. E fazemos parte do canal de variedades do Toquinho com maior alegria. Fazemos parte do grupo dos fanáticos por Parreira. E estamos aqui para compartilhar com vocês o que a gente sabe e o que vocês querem saber também da gente aqui, do que a gente faz, de como a gente vive e do que vocês têm curiosidade de aprender sobre aquilo que eu faço. Se eu tiver condições de orientar e de informar, será um grande prazer. Sandra, tá tudo bom então? Então, Tá? acho que vamos começar então, né? Quer Vamos? começar falando da saúde, né? O pessoal também depois pode fazer algumas perguntas, né? Alguma coisa. Então, Muita gente está entrando agora, né? Boa noite para todo mundo, boa né? noite, pessoal. Bem-vindos. Nós vamos falar de qualidade de vida, saúde, de plantar a nossa saúde através de uso muito prático, muito simples e muito autêntico de ervas, de coisas que a gente pode ter na nossa cozinha para tratar da nossa saúde. Porque não faz muito sentido você gostar muito de plantar suas ervas e não saber como utilizá-las. Então, o que a gente queria era isso, ter oportunidade de abrir um canal de comunicação para contar para vocês como vocês podem potencializar a erva que você tem na tua casa, né? Você tem um chá, você tem um pé de lavanda, você tem um pé de alecrim, você tem um pé de, sei lá, de qualquer coisa, um capim-limão, uma hortelã, e de repente você não faz uso de tudo aquilo que ele poderia te dar, né? E é isso que a gente veio para contar hoje para vocês. Como a gente mora num lugar que não tem muito espaço, mas o espaço que tem a gente usa de forma muito, muito eficiente e as plantas que a gente tem, as poucas que a gente pode ter, a gente também usa de forma eficiente. Então a gente faz tintura, a gente faz extrato glicólico, a gente faz pomada, a gente faz escaldapés, a gente faz manteiga, e a gente usa de forma de inalação, banho, a gente usa em forma de óleo, e tudo isso com uma única planta a gente pode fazer muitas formas de usar. Em tempero, na comida, no chá, e principalmente a nível tópico para a gente passar em dores articulares, musculares e machucados, psoríase, eczemas. Então a gente faz muito bom uso das plantas de forma bem, bem, bem profunda, né? Sandra, quer comentar com o pessoal da lavanda já? Passar uma ideia para eles dessa lavanda que está aí na sua. Então, aí a lavanda é a mãe, né? No caso da aromaterapia, a lavanda foi com ela que se descobriu os efeitos cicatrizantes, o efeito que ela tem antisséptico, analgésico e tudo que ela pode nos entregar. Aconteceu assim, um cientista, uma pessoa que trabalhava num laboratório, estava pesquisando ervas aromáticas, porque ela é extremamente aromática, e teve um acidente onde ele feriu a mão e aquela mão dele ficou de uma forma muito infectada, necrosou e ele estava para perder aquele membro. Ele ia perder a mão, já estava marcada a amputação da mão e ele ficou num desespero tão grande que ele dependia das mãos para trabalhar, que conta a história de que ele, naquele desespero, ele simplesmente enfiou a mão machucada, que estava doendo muito, naquele pote de lavanda onde ele estava pesquisando os aromas da lavanda a nível de cosmético. E diz que em pouco tempo a mão, ele já sentiu um alívio na hora, sentiu analgesia, e em pouco tempo aquela mão estava recuperada. A partir dali, ele não parou de pesquisar sobre a lavanda e descobriu todos esses princípios ativos maravilhosos, cicatrizantes, emolientes e regeneradores da pele, em queimaduras, em feridas mesmo, porque além disso ele é um antisséptico, ele tira toda aquela parte de bactérias, ele trata a parte purulenta da ferida. Então a lavanda, como cicatrizante, ela é incrível. E além do aroma, né, que ela era pesquisada como cosmético, ela acabou sendo pesquisada como um antibiótico natural, como um anti-inflamatório e um cicatrizante. Sandra, eu tenho uma pergunta aqui.
A pergunta é da Ana Manzotti, eu vou falar assim. Ela pergunta se a lavanda pode tomar ou só uso externo. Oi, Ana, boa noite. A lavanda, ela também pode fazer, o chá da lavanda, ele é muito usado em outros países. E para calmante, ele pode ser usado sim, desde que você entenda que todo chá, ele tem uma quantia, por exemplo, uma colher de sobremesa do chá para uma xícara de água quente e em infusão. Você toma principalmente à noite, antes de dormir, e ela é um calmante muito, muito interessante, a lavanda. Como digestivo também, ela é muito interessante como calmante, desde que a gente tenha consciência de que a gente tem que ter parcimônia nas coisas. A gente vai usar o chá de forma esporádica. A gente vai tomar, por exemplo, o chá, ele serve para quê? Hoje eu estou ansiosa, então você vai tomar uma xícara de chá. Você pode usar o chá de manhã e à noite, mas você não vai fazer isso o resto da vida. Você vai fazer isso por um tempo, porque tudo muito é demais. Não é porque é natural que não faça mal. Então a gente tem que só tomar o cuidado de não ter superdosagens. Mas o chá de lavanda, ele é maravilhoso. Ele além de ser saboroso, ele é muito aromático. Então ele é muito interessante, sim. E esse chá você não precisa só tomar. Você pode fazer a infusão, que é jogar água fervente nas folhas, né, da lavanda ou nas flores quando tem. E você pode passar numa pele que está irritada. Você pode lavar o rosto. Com esse chá, você pode fazer uma máscara com argila e passar numa pele que esteja com acne ou uma pele irritada, ou mesmo para fazer a sua máscara de rejuvenescimento com argila. Você faz a pastinha de argila com o chazinho da lavanda, pega 2 chumacinhos de algodão, coloca nos olhos, passa a máscara no rosto, repousa, deixa ela absorver. Quando você perceber que secou, os 2 chumacinhos você retira a argila do rosto, lava com o resto do chazinho e vai deitar, deixa aquela, lava somente com o chá e até o dia seguinte você fica com aquele chazinho de lavanda no rosto. Você vai perceber a tonicidade que dá para a pele, porque a lavanda também é um estimulante, é um regenerador, né? Um estimulante de colágeno da nossa pele. Então a lavanda pode ser usada de diversas formas. Os galinhos dela no chuveiro, nossa, você pegar as folhinhas da lavanda e vestir numa touca de chuveiro e tomar o seu banho de lavanda é maravilhoso também. Mais uma outra pergunta aqui. Vai chegando as perguntas aqui agora. Ah, imagina, a gente está aqui para isso, né? Para bater papo com vocês. Tem uma primeira pergunta aqui, que seria da Leiri. Leiri mesmo o nome dela. Tá. Deixa eu só ver aqui para aí. Ela pergunta qual uma planta boa para toxoplasmose? Então, a toxoplasmose, ela é uma bactéria que você adquire através de fezes, geralmente de gatos, e ela vai a nível de sistema nervoso central. E a toxoplasmose, ela tem algumas sequelas, geralmente sempre neurológicas e também visuais, que a gente precisa entender qual foi o nível de acometimento que a pessoa teve. A toxoplasmose, ela é uma doença, ela deixa sequelas neurológicas e oculares. E geralmente afeta equilíbrio. Então eu não sei direito qual é o grau de acometimento que a pessoa está, e se ela está tomando sulfa, porque geralmente o tratamento é à base de sulfa, e precisa de um acompanhamento um pouco melhor. Né? Eu não tenho como dimensionar isso, né? Tem uma outra, o alecrim, mãe, pega por favor. Se apresenta aí também, se ela está no suporte hoje aqui da tá aqui. Deixa eu colocar o alecrim aqui, ele está do ladinho da lavanda, eles são antagônicos. O alecrim e a lavanda... Não, só estão perguntando, essa completa. Tá. A Lucinéia Brandão perguntou se o alecrim culinário é diferente do alecrim do campo. Mas pode comentar primeiro do que você falou. Então, deixa eu responder a Lucinéia primeiro. Então, o alecrim assim, na nossa botânica, as coisas são muito diferenciadas de região para região. Então, o alecrim que a gente está falando é o Rosmarinus officinalis. É esse alecrim que a gente conhece, que é o alecrim aromático, que é o alecrim que dá a florzinha azul. Esse alecrim que você está falando do campo, que eu conheço, é aquele que a gente faz a vassourinha.
É um alecrim com a folha maior, que ele tem um cheiro bem característico, mas ele não serve para cozinha, ele não serve para tempero. Então aquele alecrim, ele tem propriedades? Tem sim, mas ele, se for esse que eu estou pensando, ele não é, nós não estamos falando do mesmo princípio ativo que é 1,8 cineol. Aquele alecrim, ele tem outras funções e ele é um repulsivo. Ele também, como no caso da citronela, ele serve para repelir, ele não é um atrativo. Ele não é um tônico, como no caso desse alecrim, o Rosmarinus officinalis, que ele é um estimulante, um tônico. Então, não é a mesma coisa. Não dá para usar na cozinha. Sim, É isso que ela perguntou? isso. Então Você tá, comentou espero. dela com Então, eles são antagônicos. Você veja bem, a lavanda é um calmante, um ansiolítico, e o alecrim é um tônico, um estimulante. Mas quando a gente coloca a proporção certa de cada um acaba ajudando o outro. Então, quando você dá calma para uma pessoa, você pode acalmar, mas ter uma pontinha de tonicidade, de estímulo. E quando você estimula uma pessoa, você pode também dar uma pontinha de acalmada nela para ela não ficar tão, né, o estímulo não ficar tão exacerbado. Então, mesmo plantas antagônicas, quando você começa a estudar como fazer uso delas de forma harmônica, você consegue juntar uma coisa que é o contrário da outra, você chega no meio termo e harmoniza. Aqui agora, o Daniel Paiva, ele pergunta como usar a malva. Então, a malva ela é muito boa para enxágue bucal, para inflamação de gengiva, a parte oral da malva. E, inclusive, a nossa malva até morreu nessa última chuva de granizo e eu fiquei muito triste. A malva, ela é muito que eu conheça as propriedades da malva, ela serve mais para essa higiene bucal e a parte de higiene oral, para gengivites, para sangramento de gengiva, ela é incrível. Eu conheço ela nessa área. E não tenho, assim, por exemplo, a malva é uma planta de jardim que eu não tenho o óleo essencial dela. O alecrim eu tenho óleo essencial, a lavanda e tenho outros 20 óleos, mas a malva é uma planta ainda que não foi tão estudada em laboratório, ela ainda não tem assim um N expressivo para dizer exatamente quais são as atribuições dela. Então é mais a coisa oral que a gente aprendeu de boca, porque ainda não tem tantos estudos para fazer um embasamento sobre essa planta. Aqui o Luiz Henrique Vilas Boas, ele comenta que na verdade que o chá de erva cidreira também é muito bom, ele toma às vezes quando ajuda a dormir bem. Sim. Você quer pegar os dois e comentar aí dessa Então, o que ele está falando é erva cidreira ou é o capim-limão? Porque ambos são calmantes, ambos são bons. Cidreira. O capim-cidreira. O capim-cidreira ele é conhecido como a ginkgo biloba da aromaterapia, porque ele atua até na memória, ele estimula a memória, ele estimula a gente a guardar as coisas que a gente tem a tendência a esquecer. Então ele é muito, muito interessante, porque você vê, é um calmante que ao mesmo tempo ele ajuda a fixar a memória recente, ele não permite que você delete tudo que você aprende. Então ele é bem interessante. Eu gosto demais do lemongrass, tanto do capim-limão, que é pelo aroma dele, pela emoção que a gente tem com ele, pela memória afetiva que ele nos traz e pelos efeitos que ele tem mesmo. Ele trabalha a nossa criatividade, ele trabalha a nossa intuição, ele faz com que a gente preste atenção em coisas que a gente enxergue além do óbvio. Ele é incrível, eu sou fãzona do capim-limão. Aqui agora a gente tem duas perguntas da Ian Acosta e do Alexandre Ribeiro. As duas... No caso da Ian Costa, ela pergunta se pode cultivar a lavanda nas altitudes, que ela mora no Pico das Agulhas Negras do Penedo. E a outra do Alexandre, como cuidar de lavanda se ela gosta de sol ou sombra. Só um comentário é que o lavandário de Cunha, ele é no topo da serra ali, e ele pega sol pleno. A lavanda é uma planta muito rústica, e quanto mais pobre o solo for, melhor ela se desenvolve e mais princípios ativos ela consegue
colocar para fora, ela consegue extrair. Porque, você veja, uma planta de estufa, ela é uma planta delicada, ela é uma planta bombada, ela está acostumada muito insumo para ela crescer, num ambiente controlado, tudo maravilhoso. E uma planta que está acostumada numa altitude alta, né? Ela mora no Pico das Agulhas, é um lugar muito alto, à noite faz muito frio, de dia faz muito sol, aquela coisa toda faz com que a planta fique muito vigorosa, muito resistente. Essa planta resistente, ela é ideal para que os princípios ativos estejam plenos nela. Então, é uma planta de boa qualidade quando a gente tem uma planta num lugar inóspito, num lugar rústico, onde tenha muito sol. A lavanda, ela tem fases, né? Quando ela é muito jovem, ela precisa de alguns cuidados, ela precisa de água, ela precisa de alguns nutrientes para ela se fortalecer. Mas depois que ela está adulta, ela aguenta muita intempérie, ela aguenta, não gosta muito de frio, mas ela aguenta. Então é uma planta muito rústica, é um arbusto muito, muito rústico, e quanto mais rusticidade, mais vigorosa, mais princípio ativo ela tem. Lembrando que é uma planta perene, né? Perene. Ela é uma planta incrível. E ela tem funções assim, a nível, não só a nível físico, mas a nível mental. Ela atua no sistema límbico, em lugares, né, na amígdala, que ela modula hormônio. Então ela modula ocitocina, ela modula hormônios da alegria, né? Então é muito interessante. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Regina Oliveira. Ela gostaria de saber a forma mais prática e funcional de se fazer os chás de forma a preservar as propriedades da planta e o gosto, no caso, de eles serem utilizados para alimentação. Então, a gente tem as maneiras de fazer chá, Regina, infusão, que é quando você ferve a água, não deixa a água ferver para que ela perca oxigênio, mas ela começou a fazer aquelas bolinhas no fundo da panela, você já desliga a água e joga aquela água quente em cima da erva, abafa por 10 minutos e aí você faz a ingestão do chá. A outra maneira é decocção. Geralmente a gente faz decocção daquela planta que é mais rígida, que é lenhosa ou que é uma raiz, que você precisa extrair o princípio ativo dela. Já na folha a gente costuma fazer infusão. Então a decocção é você ferver aquela planta, aquela casca, aquela raiz, por pelo menos 5 minutos, desligar o fogo, abafar, deixar 10 minutos, coar e fazer a ingestão. É essa maneira que você vai preservar princípio ativo, coloração e sabor da erva que você está fazendo uso. O Eric Vinícius ele pergunta aqui, a mãe dele ela está com uma taxa de fígado, no caso, com a taxa de fígado alta, colesterol também. Qual seria uma erva boa para baixar essas taxas? Então, no caso de talvez esteatose hepática, gordura no fígado, será que é isso que ele quis dizer? Que é taxa de fígado alta, ele colocou só isso. E isso. colesterol. Então, eu não sei a idade da sua mãe, mas enfim, eu vou fazer um resumão assim do que a gente tem feito muito hoje em dia para esse tipo de intercorrência, porque a gente vê que cada vez mais as pessoas, mesmo as pessoas que não são obesas, elas têm esse diagnóstico de esteatose hepática, né? Gordura no fígado e taxa de colesterol elevado, até por conta do amido que a gente tem ingerido com mais frequência e por conta do glúten, né? Que hoje está 400 vezes mais alta a taxa de glúten na farinha do que era na época de Jesus, por exemplo, né? Que só se comia pão, o pão era a base da alimentação, e por conta de fazer com que esse trigo produzisse mais e mais rápido e mais resistente, foi se introduzindo, foi mudando, né, a genética dele, e ele foi acumulando uma quantidade de glúten tão grande que hoje qualquer quantidade mínima que você ingere de trigo, você acaba tendo esses efeitos, né, na assimilação de amido e aumentando colesterol e tendo gordura no fígado. Quer dizer, nossa alimentação está totalmente deturpada, industrializada, é uma alimentação que já não tem mais aquilo que nós precisamos. Então, o que a gente faz hoje? Os cítricos, eles têm essa função
eles são lipolíticos. O que significa? Eles tiram gordura do nosso organismo. Então eu gosto muito da parte dos cítricos, né? Laranja, limão, mexerica, essas coisas todas cítricas, quando você aplica isso embaixo do ventre, que é no intestino onde tudo acontece no nosso organismo, tudo que é absorvido ou excretado é feito no nosso intestino. Então, quando a gente faz uso dos cítricos, principalmente os óleos essenciais de limão, de laranja, que eu gosto muito, de cipreste, que também é um lipolítico incrível, e a gente faz a diluição num óleo vegetal e algumas gotas desses óleos cítricos e faz a massagem nessa região abdominal, planta de pé e palma de mão, que é onde rapidamente vai para a nossa corrente sanguínea, a gente tem tido, assim, nos estudos mostram que essa taxa diminui muito rapidamente, a ponto de, assim, a pessoa fazer um exame de sangue, ter esse diagnóstico de colesterol alto, de problema no fígado, de gordura no fígado, e ela faz esse tratamento com os óleos essenciais cítricos. Eu falo óleo essencial porque eles são muito potentes. Para você ter 10 ml de óleo, vai 10 quilos da planta. Então, por esse poder todo, ele acaba ajudando muito na hora de você fazer o uso da massagem, porque está potencializado, e depois de, no máximo, 90 dias. Geralmente faz o exame agora, faz a aplicação durante 45, 60 dias, no máximo 90 dias, e você, quando vai fazer o novo exame de sangue, você já nota uma diferença nesse metabolismo dos lipídios, das gorduras. Então é bem interessante, são estudos sérios. Se você coloca no Google, no PubMed, você vai ver os estudos de colesterol com óleos essenciais, você vai ver que tem muita coisa boa acontecendo. Sandra, só como primeiro começo, se você quiser parar em algum tema, que são muitas perguntas, inclusive você comenta aí qualquer coisa, a gente marca uns outros dias também. Depois. Não, sim. Então, essa coisa de responder é meio, assim, eu espero que vocês entendam que muitas vezes eu não posso responder exatamente aquilo que vocês querem, porque eu nem os conheço, né? Mas eu estou falando no geral, do que eu sei, de como age e como pode fazer bom uso. Mas eu não sei se é exatamente isso que vocês estão perguntando ou querendo. É isso mesmo? Tem muita pergunta mesmo. Vamos ver. Se você quiser que eu continue falando... Pode falar. Então, vamos lá. O Rafael Alves, ele pergunta aqui, o que poderia tomar para me ajudar na fibromialgia? Fibromialgia. Então, Rafael, né? Isso. Quantos pontos você tem de dor, né? Porque a fibromialgia é uma dor generalizada, mas geralmente ela tem alguns pontos, a gente chama de trigger points, que são alguns pontos locais onde essa dor começa. Essa dor tem um componente psicossomático muito forte, porque ela vem depois de um estresse pós-traumático, ela vem após alguma dor ou algum acometimento que você teve, e aí dá o start dessa sintomatologia. Ela é mais comum no sexo feminino, não que isso isente os homens de ter. Então a gente precisa saber quantos pontos de dor você tem, quais os horários que essa dor fica pior, se é à noite ou se é durante o dia, porque tudo isso dá indícios da onde desencadeia, qual é o start que desencadeou a primeira vez e que desencadeia hoje a sua crise de dor. A fibromialgia, ela é uma síndrome de como se a pessoa tivesse levado uma surra de pau. Se você visse as imagens que figuram mais ou menos a fibromialgia, é como se a pessoa tivesse pancadas no corpo inteiro. Só que ela não tem, ela só sente a dor. Mas eu preciso saber se ela é uma dor de tronco, se ela é na parte superior, se ela é na parte inferior, para que aí a gente tenha alguma linha de conduta para entender. Um óleo muito, muito interessante nessa área de dor é o alecrim, que ele pega a nível muscular, misturado com hortelã-pimenta e o cipreste. Então, os três juntos, eles fazem um blend, uma sinergia, que alivia muito as dores da fibromialgia. Então, olha, hortelã, o alecrim,
e o cipreste. Os três juntos, eles formam uma coisa também que eu tenho usado muito e tem feito efeito, agora que eu estava pensando, é misturar o hortelã-pimenta também. Eu tenho tido assim um retorno de pacientes que têm feito uso e têm gostado muito. É uma sinergia muito, muito interessante para a dor de fibromialgia. A gente passa local depois do banho e ela pode ser usada assim ao longo do dia. Agora, para tomar, eu acho que você já deve estar tomando alguma coisa, né? Não tenho certeza. Vou aproveitar que agora são muitas perguntas mesmo. A gente Tá. vai seguindo. A Verônica, eu vou resumir aqui, ela toma capim-limão com erva cidreira. Ela ferve os dois. Isso está certo? Ah, eu acho que sim, ela está fazendo um blend maravilhoso. Que ela está 42 dias sem tomar o Lexotan. Olha, que beleza. Ai, obrigada, gente. Dá licença, eu vou tomar uma aguinha aqui. Respira aí. Então vamos lá. Ai, que delícia. Aqui tem Ela está 42 dias sem tomar Lexotan, tá com as tomando duas. só o chá limão. Olha só, capim-limão e erva cidreira. Aí, pessoal, uma receita nova. Eu acho isso incrível, porque cada um tem a sua particularidade. Menina, se isso está te fazendo bem, eu fico super, ultra feliz. Continue. Aqui tem uma outra pergunta, que eu queria saber, o nome aqui é Kinji. No caso, a respeito da bardana para acne. Ah, então, a bardana, né, a gente, é uma raiz muito comprida, né, a gente chama de gobô. É uma raiz branca, muito longa, é deliciosa, ela é maravilhosa, ela é muito boa para baixar nível de açúcar no sangue, a bardana. A gente tem plantada ela. E para acne, como ela baixa nível de açúcar no sangue, ela é um depurador. Ela trabalha nessa parte de depuração do sangue. Ela é muito boa. E a bardana ela é muito rica em ferro. Ela lembra o sabor da alcachofra. E quando você vai tirar a casca dela, ela fica preta na hora. É como se ela oxida muito rápido. Para você ver o nível de ferro que ela tem. Ela é um alimento incrível. Mas eu não sei por que você está usando na acne. Deve ser por alguma indicação. E se tá dando certo, é isso? Ela fala que dá certo? Não, é só pergunta mesmo. Se faz bem? Eu teria algum receio, porque uma planta que tem tanto ferro quanto a bardana, que você começa a tirar a casca, ela já fica preta, ela já oxida na hora, precisa tomar cuidado se não vai manchar a pele. Porque eu conheço muito ela para ingesta, para você fazer uso dela comendo, né? Para tratamento. Mas eu nunca fiz uso dela tópico. Para acne não tem coisa melhor do que a melaleuca, do que o tea tree, né? Que é a melaleuca, que é a árvore do chá. E as argilas são maravilhosas, a melaleuca, a lavanda é maravilhosa para acne. A lavanda, você faz uma máscara com o chá de lavanda, com a própria argila, é incrível, incrível o resultado. O Marcos Silveira aqui, Palhares, acho que como a gente tem que ajudar todo mundo aqui, ele pergunta se a malva e o peixinho são os mesmos. São. A malva, ela é uma folha toda recortada. E o peixinho, ele é uma orelhinha, como se fosse a orelhinha de um coelho, né? Parece um peixinho mesmo, bem, bem macio. A cor lembra um pouco, mas eles são bem diferentes. O Marcos Augusto, ele pergunta qual seria uma erva que ajuda a inibir a fome. Ah, Isso aí é boa, hein? ó, quando Essa você é boa. achar. Ai, olha, inibir a fome, assim, é difícil, né? Tem alguns truquezinhos que você faz para inibir a fome, tipo assim, tomar um copo de água meia hora antes de comer, que já vai dar uma sensação de saciedade. O que a gente faz para inibir a fome é fazer muito uso da chia, que ela forma o tipo de uma gelatina no bolo alimentar, então ela dá uma sensação de saciedade. A gente usa produtos, né, que fazem a dissolução do que você come com mais velocidade para passar no trato digestório mais rápido. Mas assim, inibir a fome, olha, quando você descobrir, você vai ficar milionário, porque está todo mundo hoje atrás de uma planta que faça isso, né? Eu não conheço. A Lucinéia Brandão, até comentar também que muita gente às vezes sempre é legal também
um médico, né, tal. Sim, sim. É que como a gente está falando de ervas, né, a gente está falando assim informalmente, né? As ervas que a gente conhece tradicionalmente para determinadas coisas. Claro que vocês devem saber outras coisas que eu não estou falando aqui, né? Porque a ciência ainda está no começo de descobrir o que as ervas podem fazer, né? A Lucinéia Brandão, ela comenta que foi diagnosticada com osteoporose hepática moderada. Qual seria uma erva para usar? Então, foi o que a gente acabou de falar, né? A esteatose hepática é a gordura no fígado. Foi o que eu falei do cipreste, dos cítricos, né? Que fazem muito bem em massagem abdominal, planta de pé e mãos, porque vai direto para a corrente sanguínea e os cítricos são lipolíticos. Quais cítricos que eu estou dizendo? A laranja, o limão, os óleos essenciais desses e o cipreste, que o cipreste é um lipolítico muito, muito, muito interessante. É que são muitas perguntas, então a É, gente então, vai mas aí exatamente... a gente acaba juntando e todo mundo faz uso, né, da informação. Vamos lá então. Deixa eu só pegar mais uma aqui. Gostaria de saber, o Luiz Henrique me pergunta se a arruda é utilizada para chá. Não. A arruda ela não deve ser ingerida. Até hoje, né, pelo menos é o que eu acabei de falar, na ciência estão se descobrindo o uso das ervas assim a nível de estudo científico há pouquíssimo tempo. Mas eu, pessoalmente, não conheço ninguém que faça uso do chá da arruda. Eu uso arruda demais, amo a arruda, tenho arruda plantado por todo canto, mas ela também é uma planta repelente. Ela é uma planta protetiva, ela é uma planta que se guarda, ela não é uma planta atrativa, ela não quer te ajudar nesse sentido de tratar de você intimamente, ela te protege de longe. Então ela evita carrapato, pulga, esses insetos predadores, ela é uma planta de proteção, pelo que eu conheço da arruda. Vamos lá, a Isa Costa, ela pergunta qual é uma planta boa para pano branco, como repigmentar a pele novamente. Repigmentação da pele. O repigmentar a pele envolve uma porção de coisas. A gente precisa saber o porquê que despigmentou, né? O que aconteceu. Pano branco, né? Mas a partir do quê? Geralmente foi um episódio, alguma coisa, ou de tomada de medicamento, tipo antibiótico muito forte, ou ela passou por um processo infeccioso grande, ou ela teve um trauma, alguma coisa desencadeou as manchas no rosto. Geralmente vem depois de alguma infecção muito grande, alguma coisa que aconteceu. Por conta disso, a pele é o maior órgão que a gente tem no corpo e as manifestações que tem na pele, a gente precisa pesquisar um pouquinho melhor para resolver. As plantas que eu gosto muito do efeito da argila, e é engraçado que nesse caso a gente fala que o sol ele acentua as manchas, né? A gente não deve usar. Mas existem alguns tratamentos que são feitos à base de luz, e é uma luz parecida com a luz solar. Mas isso precisa ser muito bem planejado. Uma coisa que eu faço com segurança, que eu uso no melasma também, não só no pano branco, mas no melasma, que são as manchas escuras, em vez de despigmentadas, é tratar com argila. Eu gosto muito do que a argila faz na pele da gente. Então ela repõe minerais que a gente não tem. Eu gosto de misturar muito a argila com a palma rosa. A palma rosa é um capim muito parecido com o capim-limão e com a citronela. E a palma rosa ela tem essa função de regenerar a pele em todos os sentidos. Então eu pingo sempre 2, 3 gotinhas da palma rosa na argila, né, no pó de argila, por exemplo, 2 colheres de sopa de argila, 2, 3 gotinhas da palma rosa, e ali eu coloco, acrescento água até virar uma pastinha e aplico na face. E a gente tem tido resultados muito, assim, que repara, né? Ela regenera a pele como um todo. E eu uso muito argila branca para esse tipo de situação. Eu vejo que dá resultado. Aqui a Lourdes Ferreira ela fez uma pergunta que eu acho que completa com o que você tinha respondido agora, do alecrim. Ela gosta muito de chá de hibisco com alecrim. Isso pode fazer mal? Então, depende da quantidade que você toma, porque o hibisco, hoje em dia você vê tudo que é panaceia, que é bom para tudo, aí vem alguém e diz que faz mal.
Eu acho assim, que quando a gente toma as coisas com parcimônia, quando você toma o seu chá de hibisco, o alecrim é um chá que ele é hepatotóxico. Se você tomar por mais de 2 meses, ele acaba agredindo o fígado. Ele é um chá para ser tomado com muita parcimônia e por um período de tempo muito curto, porque ele serve como um digestivo. Você não vai ter problema digestivo todo dia. Então ele acelera o metabolismo, ele é um tônico, mas não é por causa disso que você vai tomar doses excessivas, porque ele vai acabar intoxicando o fígado. Como tudo na vida, a gente tem que usar com moderação. Então, você toma o hibisco, porque o hibisco também é um diurético muito potente, ele é saboroso, ele tem algumas funções muito interessantes no sentido de emagrecimento, né, de perder peso, mas aí você tem que fazer a coisa assim, tudo que você for tomar é de 10 a 15 dias no máximo, e depois você tem que dar uns 2 meses de tempo, porque mesmo na natureza, e principalmente na natureza, porque isso aqui está vivo, e ele doa para você não somente a parte física, mas a parte energética da planta, que você não pode fazer uso de forma desmedida. Tá aqui, monstro esquisito é o nome. Pedra nos rins. Tem alguma coisa para tomar, para expelir? Então, né, a gente é o querido, né, o antigo, tradicional quebra-pedra, né? A gente faz o chá do quebra-pedra, a gente usa o quebra-pedra inteirinho, né, folhas, os galhos e a raiz, e não pode ser tomado durante a crise. Se a pessoa está com a pedra parada, né, no ureter, ou mesmo já para ser expelida, a gente não pode fazer uso durante uma crise. Durante a crise, a gente nem água não toma, porque vai doer mais. Mas preventivamente, ou pós expelir algum cálculo, aí a gente começa a fazer o tratamento para que não se forme cálculos renais. Tem muitas plantas para isso, muitas plantas. A mais fácil e a mais segura, rápida, é o cabelo de milho, que também é um analgésico e um anti-inflamatório, que ajuda também na infecção urinária, se porventura a pessoa tiver, e o quebra-pedra, né? É o chá de quebra-pedra, tradicional. Aqui agora é uma pergunta que acho que vai bombar. A Fátima Virina pergunta como emagrecer. Ô, Fátima! Eu tenho uma receita, ela chama TPM. Tudo que você tiver vontade de comer, tudo pela metade, você corta. Você põe o prato, aí era isso que você queria comer? Aí você vai lá, corta no meio e tira fora. Olha, tem gente que tem tido bons resultados com a dieta da TPM. Tudo pela metade. A Ana Manjotti, aqui aproveitando a pergunta que você respondeu agora. Ela ouviu dizer que o chá de hibisco faz mal, tóxico, para o fígado. Isso é real? Então, é verdade. Eu também tenho visto algumas reclamações e até algumas pessoas muito sérias afirmando isso. Mas eu acredito que quando você faz uso de forma regrada e de forma descontinuada, nada realmente faz mal. O chá de hibisco ele é diurético, ele é um chá maravilhoso. A gente usa muito ele. Mas você tem que fazer isso de forma diluída e de forma, sabe, tomar por um tempo e parar outro tempo. Não pode tomar nada muito tempo e muito. A Gal Silva, ela pergunta aqui, remédio para insônia e zumbido no ouvido. Pessoa que tem esses sintomas toma remédio para a pressão. Ela toma para pressão? Eu imagino que sim, ela está falando de pessoas que têm um sintoma que tomam remédio para pressão. Então, a insônia, tem vários tipos de insônia. Tem aquela insônia que você sente sono e não consegue dormir. Tem aquela insônia que você dorme e daqui 1 hora e meia você acorda e não atina mais o sono. E tem aquela insônia que ela vem de períodos. Quando você está muito preocupada, você tenta desligar os pensamentos e não consegue. O cérebro fica acelerado. Você fica cansado e não consegue atinar o sono. Então a gente precisa saber qual é o tipo de insônia, mas no geralzão eu vou falar uma coisa para você. A lavanda tem feito grande sucesso nessa área da insônia. Você pôr o inalador, pôr o difusor na tomada, com o aroma da lavanda, do óleo essencial da lavanda durante a noite.
você passar o óleo de lavanda na planta do pé, nas palmas da mão, no baixo ventre, e uma gotinha de lavanda de cada lado do travesseiro, tem feito coisas assim incríveis para as pessoas com problemas de insônia. Tanto aquelas que não conseguem dormir, como aquelas que dormem e acordam e não dormem mais. Sem áudio ainda, sem áudio. Voltou. Voltou? Então, desculpa aí que que a gente tá... Desculpa, a gente não percebeu aqui. E vocês têm ideia de onde parou? Eu não tenho ideia de onde foi. Deixa eu comentar aqui, pessoal. Foi na hora da insônia, pessoal? Vocês ouviram alguma coisa sobre a insônia? Só comentar com o pessoal. Desculpa aqui. A gente tá eu tô no computador ali tentando acompanhar as perguntas. Aí eu acho que foi passando, não vi que parou. Então depois a gente pega. Aproveitar também, pessoal. Entra no... Até pegar a plaquinha aqui, olha. Depois vocês entrem lá para dar uma força no Armazém Fruto da Terra. A gente tá aqui para ajudar a Sandra, que é uma pessoa maravilhosa, vocês conhecem aí. Entra no site dela lá, ajuda aí, porque é uma pessoa que merece muito, né? Porque a gente tá aqui e a gente vai ver se consegue gravar até de repente, se ela aceitar, outros dias da semana, porque são muitas dúvidas, as dúvidas não param. Vamos lá. Claro, nossa, eu estou à disposição. Eu Comenta... gosto muito disso. Vai ter toda essa última, Sandra. Então, desculpa, eu vou tentar voltar no negócio da insônia, que eu acho muito interessante, que é uma dúvida recorrente. A pessoa que diz que tem insônia. Gente, quem não dorme bem, não funciona. Por quê? Quando a gente não dorme bem, a gente fica com excesso de cortisol. Foi nos óleos de lavanda, todo mundo tá falando. Óleos de lavanda. Óleos de lavanda? É. Insônia mesmo. Insônia. Ó, vamos lá, eu vou falar da insônia para vocês. O que eu sei da insônia, porque eu acho que dormir é a coisa mais importante dessa vida. Comer não é tão importante quanto dormir. Quando você dorme, você fabrica melatonina. Quando você fabrica melatonina, que é o hormônio precursor do hormônio da alegria, do hormônio da ocitocina, endorfinas, são hormônios que te deixam feliz. Se você não consegue dormir, você não fabrica isso, você fica com excesso de cortisol, que é aquele hormônio da luta ou fuga, que é aquele hormônio que te deixa tenso, que libera muitos radicais livres, que você fica num estresse enorme. Isso provoca envelhecimento, nervosismo e faz com que você tenha um dia muito ruim. Os truques para dormir bem. Eu não sei que tipo de insônia você pode ter, porque tem vários tipos. O que você não dorme, está muito cansado, está exausto, mas não consegue atinar o sono. Tem aquela insônia que você dorme 1 hora, 2 horas e acorda em determinado horário toda noite e não prega mais o olho. No outro dia você está muito cansado. E tem aquela insônia onde você dorme, mas sente que no outro dia você está tão cansado quanto. Então é um tipo de... não é bem uma insônia, mas é um sono que não é reparador. Tudo isso nos traz muitos prejuízos para a saúde, um envelhecimento precoce, nervosismo, irritação. Isso não é legal. Um truquezinho que eu aprendi, que ao longo dos anos que a gente foi desenvolvendo para dormir, é um ritual. De 1 hora antes você não ter nenhuma notícia de mídia nenhuma, jornal, novela, nada. Você se desligar das mídias, celular, apagar todas as luzes do quarto. Não pode ter lâmpada piloto, luzinha, fresta de janela, aquelas tomadinhas que tem uma luzinha, nada disso, porque a gente precisa ficar no escuro para fabricar melatonina, o hormônio que ele só é fabricado no escuro. Então, outra coisa que ajuda muito é o banho morno para quente, aplicar a lavanda diluída num óleo carreador em planta de pé, palma da mão. Eu sempre falo, palma da mão você joga o olhinho diluidinho, né? Por exemplo, eu sempre faço uma diluição de 10 ml de um óleo vegetal e 10 gotinhas do óleo essencial que você vai trabalhar. No caso da insônia é a lavanda. Então, nesses 10 ml, eu vou molhar minha mão com esse preparo que eu fiz, com essa diluição já a 5%, que é ótima. Eu enluvo. Quando eu faço esse movimento de enluvar, como a minha mão não tem folículo piloso, a gente não tem pelos na mão nem nos pés, os poros são grandes e eles absorvem muito rapidamente tudo que você usa em mãos. Isso, em 20 minutos... todo esse produto que foi passado na mão e na planta dos pés, ele é absorvido pela nossa corrente sanguínea. Então ele já está circulante no nosso organismo, fazendo efeito.
Então, quando você tem esse ritual de não ter notícias, não acelerar a sua mente com notícias, com informações, com celular, e quando você escurece tudo, teu corpo está limpo e calmo, e você usou a lavanda, uma gotinha dessa lavanda também em cada parte do travesseiro, de um lado e do outro, você experimenta uma noite de sono, 3 dias no máximo para você perceber o efeito que isso faz no nível do teu sono. É um sono reparador, é um sono profundo, é um sono que chega ao estado REM, que é quando você começa a sonhar. Então você tem uma noite que no dia seguinte você acorda bem disposto, feliz, porque se você não dorme bem, você passa o dia ruim e a noite seguinte pior, e isso vai causando um estresse que de repente você acha que você está com uma depressão até. E não é, você está estafado por não dormir direito, por não ter qualidade de sono. Perda de memória. Sandra, faz assim então. Faz um fechamento, alguma coisa que você acha interessante. Tá. Até se você achar interessante, a gente pode marcar, para isso que a gente pode marcar um outro dia, porque alguns estão falando que também o som está um pouco indo e vindo. Aproveitar o comentário aqui para pressão alta, o que temos? Então, para pressão alta nós temos o capim-limão. Para pressão alta nós temos o próprio limão, né, que é muito bom para pressão alta. E eu queria falar uma coisa para vocês. Eu quero agradecer demais a gente ter conseguido fazer essa live aqui em casa, que foi assim, era um sonho para mim, né, ter uma internet que eu pudesse dizer que trouxe vocês para cá. E assim, ao vivo, eu tô achando isso incrível, foi muito, muito, muito incrível para mim. Então eu quero marcar até com o Toquinho de abrir as portas e agora a gente pegar uma rotina assim de vez em quando e bolar também algumas coisas para contar para vocês, alguns estudos que a gente faz. Eu estou desenvolvendo alguns olhinhos incríveis, algumas sinergias para determinadas coisas que está dando muito resultado e eu queria depois poder contar isso para vocês com mais detalhes e por que eu estou fazendo isso. Tem algumas amigas que estão apoiando e tem algumas coisas que vocês dizem, né? Tem uma amiga que tem esteatose hepática, eu tenho uma outra amiga que tem problemas articulares e eu fiz uma sinergia e está dando certo. Eu estou fazendo alguns experimentos que estão sendo muito gratificantes para mim e eu queria até convidar vocês para a gente continuar e desenvolver coisas para que a gente possa juntos, né, conseguir uma qualidade de vida melhor, conseguir fazer bom uso do que a gente tem no nosso quintal. E é isso. Sandra, só pode ser mais 2 ou 3 perguntas? Só claro, porque o pessoal com vontade. E já fala que a gente vai responder essas e a gente vai marcar outro dia, porque senão... Então, vocês estão ouvindo, pessoal? O Toquinho está falando que tem mais 2 perguntas. 3, porque senão não dá, muita pergunta. Depois a gente vai encerrar. Dia, mas eu ficaria aqui até amanhã com vocês, porque eu acho incrível, incrível, tá? Não é que eu tenho que falar para eles que onde eu moro, que é longe. Hoje é ele que mora longe. Da outra vez eu que viajei para lá, agora é ao contrário. Gente, eu estou me achando tão chique. Então vamos lá, para ansiedade, o que você recomenda aqui da Helenita Cardoso? Então, Helenita, a ansiedade, ela também tem 2 vertentes, né? A ansiedade é viver no futuro, no geral, a ansiedade é viver no futuro. Precisa ver se a ansiedade é por tua conta, se você é uma pessoa ansiosa porque você se cobra, ou se a ansiedade vem porque outras pessoas cobram de você. O caminho é um pouco diferente nas ansiedades, mas eu vou te falar uma coisa. Aqui, ó, o alecrim. O alecrim, ele não permite que a gente viva no futuro. O alecrim não permite que a gente sofra sem razão. Ele traz a gente para o presente. O alecrim é a erva do agora, do foco, do presente, da transmutação, da mudança, de você fazer as coisas agora, no presente. Você não consegue viver nem no passado, nem no futuro. Então ela te traz para o agora. A erva da ansiedade é o alecrim. Se você não for hipertensa, é o alecrim. Se você tiver problema de hipertensão, a gente entra com uma melaleuca ou entra com cipreste. Mas, enfim, tenha um alecrim perto de você, pense no alecrim e pesquise o alecrim, que você vai ver que você vai encontrar um veículo incrível para te aterrar no presente. E a outra pergunta aqui é da Maria José. Ela queria que você falasse um pouco sobre a cana do brejo. Então, a cana do brejo já é um remédio que trata a parte de glicemia, de problema renal.
E ela é um alimento também. As pessoas comem a cana do brejo, a gente faz salada com a cana do brejo. É uma punk, né? E é um remédio que tem, ainda não tem estudos assim em PubMed, em revista indexada, a gente ainda não tem esse nível, né? Porque infelizmente nossa flora ainda é pouco pesquisada, mas é um remédio tradicional, muito usado para glicemia e usado para infecção urinária e tratamento renal. E eu não conheço nenhuma contraindicação da cana do brejo, tá? Ela é uma planta muito útil, feita em chá com a folha, e a gente usa também aquela espiga vermelha que ela dá, que tem aquelas pétalas, né? A gente também faz uso daquilo, que também tem o mesmo princípio ativo da cana do brejo, da folha. Vamos lá, a Regina de Oliveira, ela pergunta sobre Cáusio amigdaliano. Vocês desculpa aí, tá, pessoal? Eu não conheço. Cáusio amigdaliano. Não conhece, né? Então, desculpa, Regina, deixa eu pegar mais uma então aqui. Desculpa, eu não entendi o que é, eu não... Então aqui a Ana, gostaria que o palestrante falasse seu nome e qual a sua formação. Aí uma filha respondeu que você é terapeuta holística. Não sou, eu sou fisioterapeuta com especialização em neurologia. Eu fiz práticas integrativas e complementares, eu fiz aromaterapia, eu fiz todos os cursos que você puder imaginar, tipo assim, Pilates, Feldenkrais, todas as coisas, a nova medicina germânica, e continuo estudando sempre, porque na fisioterapia você vê, é a profissão do movimento, né? Da reabilitação, é de fazer a pessoa que não está bem entrar nos eixos e ficar bem. E eu acho que o ser humano é algo muito, muito especial, que não é só com a fisioterapia, com cinesioterapia que você vai conseguir colocar uma pessoa em pé. E quando eu digo em pé, não é só fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Então você precisa abordar o ser humano com tudo aquilo que ele tem de direito. Então na fisioterapia a gente tem a parte de cinesioterapia, mas eu fui em busca das outras terapias, das integrativas complementares. Então medicina tradicional chinesa, Ayurveda, inclusive a xamânica, a gente estuda muito, todos os tipos de terapia, reflexologia, aurículo, a reflexologia facial, podal e palmar. Eu uso todo tipo de terapia auxiliar que possa ajudar com que a gente fique numa situação de integridade, porque o ser humano merece. Eu amo o ser humano. Nossa, então pra gente fechar aqui, ó, prometo que é pra fechar agora, hein? Mas vamos lá. Tem aqui uma pergunta, a primeira ela respondeu, tá? Regina Oliveira, que é aquela bolinha de cheiro ruim que fica na garganta. Tá, é uma amidalite que ela tá falando? É o cáusio que ela falou. Aí o outro completa aqui, que são as massinhas fedidas mesmo, que surgem amidalite. Tá, nas amígdalas. Isso. Tá. Então, uma coisa muito legal para qualquer doença de garganta, a tanchagem. Você conhece a tanchagem? Aquela folha que tem um pendão no meio, que é cheio de bolinhas em volta, né? Que é um mato que cresce em qualquer terreno baldio. Ela é o anti-inflamatório e o antisséptico de base. E você macera aquelas folhas, que elas são fibrosas, elas têm o tipo de um filamento nelas. Claro que você vai pegar de um lugar de procedência que não tenha, né, bicho perto, nada, uma folha boa. E você vai macerar, vai colocar num copo, no meio copo de água, e vai fazer o gargarejo com aquilo. E se a garganta tiver não só as bolinhas fétidas, né, mal cheirosas, mas você pode aplicar na parte externa também, como cataplasma. A tanchagem é maravilhosa. E outra coisa que eu gosto demais é a melaleuca. Na nossa página, lá no blog, eu fiz até uma proposta, eu coloquei eu escrevi um artigo sobre a melaleuca para você escovar os dentes, para fazer asepsia oral. Porque tudo que a gente tem, que tem mau odor fétido, são bactérias que ficam acumuladas naquela região pela dificuldade, pela falta de acesso fácil à higienização. E a melaleuca, ela é o maior fungicida que a gente conhece. Ela tem mais de 300 propriedades
de princípios ativos na planta, onde ela trata fungo, bactérias, vírus. Então, eu fiz uma proposta assim, aliás, eu coloquei 81 usos para melaleuca. Um deles é você fazer a escovação do dente com uma gotinha de melaleuca todo dia. Em uma semana, você tira a foto hoje, faz aquela proposta que eu estou pondo lá no blog, e aí você faz a escovação com ela e tira a foto uma semana depois. Tem casos que a gente conseguiu de clarear até 2 tons o dente, fora de cura de qualquer patologia que tinha na boca, né, oral, qualquer patologia oral, e uma dessas, o gargarejo, vai fazer com que essa placa, né, essas bolinhas sejam dissolvidas e eliminadas com a melaleuca. E a outra que eu conheço natural é a tanchagem, que também faz o mesmo, faz um efeito bom, mas não tão bom quanto a melaleuca. Sandra, a Patrícia Saraiva, ela pergunta aqui a relação entre o aranto e o câncer, se você pode comentar. Então, tem estudos muito, muito bonitos, eficientes e sérios, mostrando, porque quando é feito in vitro, em laboratório, eles colocam uma célula cancerígena num veículo e colocam algumas substâncias para ver qual é a reação que aquela substância tem naquela célula tumoral. O que foi encontrado, tanto do aranto quanto da cúrcuma, né, que é essa raiz aqui, a cúrcuma, os estudos assim muito, muito bonitos. Acho que deve ter 18 mil artigos falando dessas ervas, a cúrcuma, o aranto e algumas outras, nesse sentido de câncer. Então, quando coloca essas células tumorais em contato com o aranto, no caso, o que percebeu é que na presença da substância do aranto, as células começaram a se retrair. Então houve a inibição do crescimento tumoral diante do princípio ativo do aranto. Isso já está comprovado. Qual o blog, o endereço do blog? No armazém é www.armazenfrutodaterra.com.br. Dentro do site a gente tem um blog onde eu procuro postar o que eu conheço e o que eu aprendo e o que é de interesse de vocês. Eu costumo fazer uns artigos lá semanais e coloco. Fala que eu vou deixar na descrição depois. O Toquinho falou que vai deixar na descrição o link, né, da nossa página, porque na página eu tenho esse blog e do blog vai para o Facebook. Mas eu, sinceramente, eu sou meio caipira nessa parte tecnológica, tanto é que o Toquinho pega no meu pé, vem aqui, força a gente para fazer o canal. Para fazer canal, essas coisas. Gente, eu não tenho muita habilidade com isso, eu tenho a minha área é outra. Eu gosto muito de pesquisa, eu gosto muito de ser humano, eu gosto muito de planta, então eu estou nessa linha. Essa linha de tecnologia eu não manjo nada. Agora, Sandra, para a gente fechar, eu acho que seria a mais importante, sobre a depressão. A depressão, né? A depressão é a doença do século, né? No nosso século XXI, a prevalência é da depressão. Então, a depressão é uma tristeza profunda, com fundamento ou não, mas é um sentimento de profunda tristeza e é um sentimento castrador, que ele limita a vida da pessoa. E geralmente essa tristeza vem da pessoa viver no passado. A depressão, assim como a ansiedade é viver no futuro, a depressão vem do viver do passado. A pessoa fica triste com as coisas que aconteceram, ela não consegue sair do antigamente. E aí o que a gente faz? A lavanda. A lavanda, ela tira a gente da tristeza. Eu me preocupo um pouco com tirar só da tristeza, e eu acho que tirar da tristeza não é tudo. Eu acho que quando a gente tira a pessoa da tristeza, a gente tem que trazer alegria. Então eu associo sempre a lavanda com a laranja. A laranja traz alegria infantil, alegria genuína, alegria fundamental, primordial para a gente. A lavanda, ela consegue hoje substituir alguns remédios antidepressivos. Tem estudos também provando que quando a pessoa faz uso da lavanda, do óleo essencial de lavanda, a nível inalatório, a nível tópico, do jeito que eu falei, planta de pé, baixo ventre, mãos e até na região do timo, né, essa região do nosso sistema imune, a gente consegue reverter os quadros de depressão e trazer a pessoa para um estado assim de presença.
Quando a pessoa não é hipertensa, a gente trabalha muito o alecrim também, porque o alecrim não deixa ficar nem no futuro, nem no passado, traz a pessoa para o presente. Então, durante o dia, a gente trata a pessoa com alecrim. Durante a noite, a gente trata a pessoa com lavanda. E é assim que a gente consegue, assim, um jeito, uma maneira. Cada um é cada um, e cada um tem uma razão para se sentir do jeito que se sente, né? Sandra, então, despedido pessoal, vamos ver se a gente marca um outro dia. Estão me mandando embora aqui, pessoal. Não, não vou embora não. Vai lá, Edgar. O Edgar vai aparecer ali, né? Fala aqui, aí, Edgar. Boa noite para todos aí. Esse aqui é minha âncora, né, meu chão, e a gente agradece demais a presença de vocês aqui com a gente. Bom descanso para todos. Esperamos repetir outras vezes. Obrigada, Toquinho, do só coração. Comentar aqui. Vem cá, aproveitar que a mãe veio ajuda aqui. Pessoal, só comentar. A gente vai tentar marcar outro dia com a Sandra. Hoje eu trouxe minha mãe aqui como ajudante também aqui. É que a gente vem de Jandira, é longe daqui, não é perto. Então a gente... Por isso que a gente fala que quer dar esse apoio para a Sandra, porque ela merece. Essa aula aqui nem se comenta. Então a gente vai ver se consegue marcar um outro dia. A gente volta aqui. Vou tentar avisar ali no canal, na comunidade, de repente, no site dela. Coloco no Face também para vocês já se programarem as perguntas e deixar ideia para algum tema específico para ela falar também. Como se fosse uma palestra, uma aula, tá bom? E lá no site também pode isso, deixa eu deixar a descrição no site ali também, no Armazém Fluido da Terra, no Facebook. Vocês podem continuar as perguntas lá. Com certeza. Não é porque parou o vídeo aqui que acabou. Vocês podem ir lá no Face e deixar as perguntas. Nos visitar na feira, pessoal. Visitar na feira de Embu também. Nós estamos lá aos sábados e domingos, das 8 horas às 17 horas. Sábado na rua Domingos Pascoal, número 50. Domingo na Siqueira Campos, número 100. Tudo no Centro Histórico de Embu das Artes. Tá bom? Aí não esquece de ir lá, curtir o Face dela, compartilhar, tá bom? E a gente vai combinar a próxima aí. Boa noite pra todo mundo. Boa noite. Vamos ver se a gente se vê pessoalmente na feira, né? Tá bom? Obrigada. Boa noite. Vamos lá. Vou encerrar aqui.